Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E agora a gente vai falar sobre a bomba centrífuga e aquele caso que eu postei a foto da bomba de salmoura, né? No caso, a foto que eu estou falando seria essa aqui. Primeiramente eu postei essa foto mostrando o sal totalmente cobrindo aqui o selo mecânico, e a única coisa que então não foi coberto é o colar que está aqui. E depois, né, eu postei essas duas fotos juntas aqui mostrando o selo mecânico instalado aqui no equipamento, ele totalmente limpo, né, acabado, né, a gente já tinha acabado de instalar e foi acompanhar a partida do equipamento, né. Mas antes da gente começar propriamente dito, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, e se caso você não for inscrito aqui no nosso canal, né, se inscrever no nosso canal, se seguir nos seguir no LinkedIn, e a gente vai estar aí divulgando materiais interessantes aí. Bom, sem mais delongas, então vamos aqui ao caso, né? Primeiramente, esse aqui, como eu disse, é o caso, né? O próprio título a gente mostrou, é uma bomba de salmoura. Então, o fluido bombeado é água mais sal. E o que acontece? O sal, ele é extremamente corrosivo, principalmente em alta concentração. Então, esse selo aqui, que a gente tem, que vocês estão vendo aqui, esse selo é de titânio. O custo desse selo aqui, na faixa aí de uns 30 mil reais. É caro, né? Bem alto o preço, né? Um selo desse normal vai custar uns 5 mil, mas de titânio, né? O preço do titânio é lá em cima, né? Então, isso aqui é um valor, né, bastante considerável, né? E aí o pessoal não sabia porque quebrava muito, né? Então veja bem, né? Aqui a gente tem, né? Da onde vem esse sal, né? Vem aqui da bomba. Mas você fala, mas o selo mecânico não é o vazamento, não é zero? Então esse é o primeiro erro que o pessoal comete. Na verdade, o selo mecânico ele vaza o tempo todo. Eu costumo brincar que essa é a primeira mentira falada sobre o selo mecânico, né? O pessoal fala que quando o selo está ruim, né? Que o pessoal chama o pessoal da manutenção falando que tem que trocar o selo porque está vazando, mas na verdade ele vaza o tempo todo. Então o que ele está vazando é mentira, porque na verdade, olha, o selo está vazando mais do que o normal, né? Isso sim é correto. Então, porque o que acontece, né? O selo mecânico você tem duas faces, né? A gente vai mostrar o desenho aqui. Então você tem duas faces de vedação. Então se a gente fosse fazer um esquema, né? Seria uma face aqui, onde uma face gira, né? E a outra fica fixa na carcaça, por exemplo, né? Que é o caso aqui do exemplo dessa figura. E aí o que acontece, né? O fluido ele entra aqui. Então você tem uma folga aqui entre essas duas peças. Daqui sai o fluido, ele vai, né, para a atmosfera. Então no caso desse problema que nós estamos representando aqui, primeira coisa, a gente precisa entender o primeiro funcionamento do selo mecânico, então é esse aqui, né, que eu acabei de comentar. E o segundo, eu tenho como reduzir, né, esse problema, né? Mas o que acontece? Né? Você tem aqui então água e sal, que nem eu escrevi ali, né? H2O mais sal. E quando o fluido passa pela face, essas duas faces eu costumo brincar que elas estão juntas, mas estão separadas, né? Por que eu falo isso? Porque elas estão separadas por esse fluido, que a gente chama película interfacial ou filme de líquido. Então elas estão separadas por esse líquido. Mas ao mesmo tempo que elas estão separadas, primeiro você tem dois atritos. Um é o atrito viscoso, né, que é entre o fluido que está na face, né? Aí tem o princípio da mecânica dos fluidos, que é o princípio da aderência. Então o fluido em contato com a superfície, ela assume a velocidade da superfície. Então o que está parado, o que está girando, está girando. Então você tem um atrito viscoso ali, isso gera calor. Fora isso, por mais lisas, né, que essas faces são, né, são lapidadas, polidas e lapidadas, ou lapidadas e polidas, né, por mais, né, que elas estejam até espelhadas, elas ainda têm uma rugosidade, né, bem menor do que outras superfícies, mas tem. Então o que acontece? A distância entre uma face e outra ela é pequena, mas você ainda tem um contato entre uma peça e outra. Né? Esse é o primeiro ponto. Entre picos e vales você ainda tem um certo atrito. Então elas não estão totalmente separadas, mas ao mesmo tempo elas não estão totalmente juntas a ponto de girarem juntas, né? De a gente falar que está solidário, como o caso da embreagem. A embreagem você aperta, ela separa, você solta, junta e começa a girar de novo. Né? Então, nessa situação, você tem a geração de calor aqui. Então, o que acontece aqui na face? Né? Isso aqui gera calor.
E como o fluido que está aqui, que passa, é tão pouquinho, esse calor faz com que esse fluido evapore. Então a evaporação ou a vaporização, digamos assim, do fluido aqui da face, faz com que a gente não perceba o vazamento, porque ele é pequeno, é suficiente para evaporar. Mas o sal que está no fluido, ele não evapora, porque o NaCl ele né, é um composto, ele não liquefaz nem vaporiza. Né? Então o que acontece? À medida que ele vai, esse fluido vai atravessando, ele vai ele vai solidificando essas partículas, vou desenhar aqui embaixo, né? Então imagina aqui o selo, né? Tá aqui a água bombeando, o selo rodando aqui, no caso essa parte azul aqui girando, né? E a parte em vermelho é fixa. Ele vai evaporando e aí vai acumulando sal aqui nessa parte. Então o que acontece? No caso da figura, o que acontecia? Esse vazamento era tão grande que começava o sal sair ali pelas folgas, digamos assim, do selo mecânico, né? E começava a aglomerar aqui na região, né? Lá, essa empresa lá na serra, então lá uma região úmida também, então ele incrustava literalmente, né? E nessa situação. Então aí você pode ver que tem uma mangueira aqui, né? Para que serve essa mangueira? Bom, essa mangueira ela tem justamente a finalidade, opa, apertei errado aqui, de fazer o tal de quench que a gente chama. O que é o quench? Quando eu injeto água ou vapor para poder retirar esse componente aqui. Né? Então a água ela vai, né, inundar tudo aqui, aí eu tenho essa bucha de contenção justamente para eu pegar e essa água direcionar ela para o dreno. Por isso que eu tenho aqui algumas conexões, esse aqui é o desenho do selo mesmo. Então eu tenho, no caso seria essa conexão aqui. Então o que acontece, né? Vou mudar de cor aqui. O que acontece? No caso do desenho do selo, o selo é circular, né? Eu tenho uma entrada aqui, uma outra entrada aqui e o dreno, né? Só que o que acontece, né? Por questão de representação, essas duas entradas aqui estão desenhadas no mesmo lugar. Mas esse tubinho aqui é uma coisa, é o que a gente chama de flush. A principal diferença do flush é que seria essa conexão, eu injeto dentro do processo, e o quench não. O quench ele não é injetado para dentro do processo, é só para fazer a limpeza. Então o que acontecia nesse caso lá? Embora você tenha aqui essa mangueira aqui com água, essa água era justamente para tirar o sal que vai formando e não deixar incrustar, o pessoal de operação via vazando água pelo dreno do selo, e falava, o selo está vazando. E aí ele ou está gastando água demais. Vou ajudar o patrão. E aí o que ele fazia? Fechava a entrada de água aqui. Quando ele fechava a entrada de água, começava a formar sal, formar, né, crosta de sal até chegar nisso aqui. Então, ou seja, esse é um caso, um exemplo que a solução do selo não tem nada a ver com o selo mecânico. A solução era de manter aberto essa água. Né? E aí que você vê a questão da desinformação. O operador, acho querendo ajudar a economizar água, né? Que o pessoal tem que economizar água, fechava o registro para economizar água, só que o selo custa 30 mil. E aí o selo quebrava e se gastava lá 10, 15 mil reais para recuperar, porque imagina, nessa caso aqui, se eu tenho essa quantidade de sal aqui fora, imagina aqui na região do selo mecânico, que como eu disse, essa aqui é a região do selo mecânico, aqui totalmente incrustado de sal, uma crosta total. Então, quando às vezes parava o equipamento e colocava para rodar, era suficiente para travar aqui e quebrar tudo. E o silício, quando quebra, ele é tão duro que ele sai arregaçando tudo e destrói tudo. Então, esse é um exemplo, né, do que a desinformação causa. O problema principal era a desinformação. A gente conseguiu detectar que o operador ia lá e fechava o registro, e aí por isso você tinha todo o acúmulo de sal que provocava a quebra do selo. Às vezes, né? Às vezes, e uma grande maioria das vezes, o maior problema de quebra acontece por operação, né, infelizmente. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Se tiver alguma sugestão de temas também, coloca aqui embaixo o que você achou e a gente vai tentar abordar. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.